Boa tarde. Hoje concluímos uma série de conversas em que damos destaque anualmente aos principais partidos com atividade e representação no nosso Conselho. Recordamos, depois do CDS-PP, Partido Chega, PCP e PS, hoje o destaque para o PSD, Partido Social Democrata. O PSD comemora este ano 51 anos da sua fundação, em 6 de maio de 1974. É, portanto, um dos partidos fundadores da democracia, saída do 25 de abril de 1974, e como principais fundadores Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães. No panorama político nacional, na atualidade, o PSD, na coligação AD com o CDS-PP, foi o mais votado nas eleições legislativas antecipadas de maio de 2025, recordamos, por dissolução da Assembleia da República, após ser rejeitada uma moção de confiança ao Governo na Assembleia, devido a uma investigação que envolvia o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, no caso que ficou conhecido como Spinum Viva. Eleições que o PSD, em coligação com o CDS, na AD, voltou a vencer com maioria relativa e manteve o governo do país. Nessas legislativas antecipadas de 2025, elegeu no distrito, em coligação com o CDS, 8 deputados, mais 3 do que o PS, que elegeu 5, e mais 3 do que em 2024. Também no distrito de Braga, nas autárquicas, com o CDS-PP, venceu 2 câmaras municipais antes do PS, Guimarães e Cabeceiras de Basto, mantendo-se a liderar o maior número de concelhos, alguns em coligação com o CDS. À escala do Conselho, recorda-se, nas autárquicas de 2025, o PS foi o vencedor, elegendo Filipe Oliveira como presidente da Câmara, obteve 5.322 votos, correspondendo a 58,1%, elegeu 4 vereadores, mais um do que em 2021, com uma vantagem de 2.098 votos sobre o segundo partido mais votado, que foi o PSD, que obteve 3.224 votos, ou 35,2%, elegendo 3 vereadores, menos um do que em 2021, e quebrando uma sequência de 3 mandatos do PSD. Também na Assembleia Municipal, o PSD passou de 13 para 8 eleitos, menos 5 do que em 2021, e menos 3 freguesias, Eiravedra, Mosteiro e União de Freguesias, Ruivães, Campos, que passaram a ter maioria PS. O PS viu aumentado o número de eleitos, que é agora de 12 mais 4, e nas freguesias o PSD manteve a maioria em 9. Nas uniões de freguesias Anjos, Vilhachão, Caniçada, Suengas e Cova Ventosa, nas freguesias de Cantelães, Loredo, Pinheiro, Roças, Taboaças e, na sede do Conselho, Vieira do Minho. 2 freguesias elegeram candidatos independentes. Nas eleições autárquicas de 2025, em Vieira do Minho, a taxa de participação eleitoral foi de 75,2%, superior aos 72,1% registados em 2021. No plano interno, após as eleições antecipadas de janeiro de 2022, em julho desse ano, Luís Montenegro foi eleito presidente dos Sociais-Democratas com 73% dos votos, mas mais perto de 12.000 votos do que Jorge Moreira da Silva, que obteve então 27%, e sucedendo assim a Rui Rio. E em outubro de 2024, no 42º Congresso realizado em Braga, Montenegro foi reeleito com 97,45% dos votos dos delegados, e o próximo Congresso realiza-se em 20 e 21 de junho deste ano. No distrito, Carlos Eduardo Reis venceu as eleições internas realizadas em 28 de fevereiro de 2025 para a liderança da Federação Distrital de Braga do PSD, vencendo a lista apresentada por Paulo Cunha, anterior líder. No nosso Conselho, nas eleições para os órgãos locais, realizados também no dia 28 de fevereiro, António Cardoso Barbosa, em lista única, foi reeleito presidente da Comissão Conselhia de Vieira do Minho dos Sociais-Democratas e é, como se sabe, o presidente do Conselho de Administração da empresa pública Águas do Norte.
para fazer então análise da situação atual no país, no Distrito e no Conselho e o que será o PSD no próximo futuro, é a proposta do Falar Daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estudo António Cardoso Barbosa, Presidente da Comissão Política Conselhia de Vieira do Minho. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, José Luís Machado. Boa tarde para todos os vieirenses que nos estão a ouvir. E também quero dar os parabéns à Rádio Autoapo por mais uma vez potenciar, estas entrevistas a todos os partidos democráticos do país e que, em particular, os países com mais expressão aqui no Conselho de Vieira do Minho. Muito boa tarde a todos. Hoje é a vez do PSD, encerrando esta série de conversas e que faz este ano 51 anos da sua fundação. Entre Sá Carneiro, o primeiro dos presidentes do PSD, e Luís Montenegro, que história temos, enfim, breve? Bom, muitas parecenças. Luís Machado, se me permite, claro está que o PSD vai fazer 50 anos, o PSD que, juntamente com o CDS, o Partido Socialista e também o PCP, foram dos partidos fundadores e que deram uma grande dinâmica à democracia aqui em Portugal, após o 25 de Abril, e, portanto, tivemos, de facto, um líder com um carismático, com muita expressão, o Dr. Francisco Sá Carneiro, e que, de certa forma, eu considero que Luís Montenegro tem muitas parecenças com o Dr. Francisco Sá Carneiro. Aliás, a determinação, aquela honrar os compromissos e também a determinação que ele tem em todos os assuntos em que se empenha, de facto denotam que há muita parecença entre eles. Mas aquilo que era o PSD, naturalmente, num período ainda de convulsão pós-25 de Abril. Claro, o PSD atual... Há diferenças, com certeza, não só no PSD, mas em todos os partidos. Era mais social-democrata então do que agora? Não acho que seja dessa forma, como está a dizer José Luís Machado. O Partido Social Democrata continua essencialmente a defender a social-democracia. Democracia sempre, a parte social está sempre inerente à fundação do partido, mas está sempre presente também nos atuais presidentes e na atual Comissão Política, quer nacional, distrital e local. Portanto, a questão social é sempre uma preocupação de todos, os presidentes do partido. A liderança de Luís Montenegro parece incontestável neste momento, dada a vantagem eleitoral. Sim. No último Congresso. Luís Montenegro conseguiu agregar à volta dele e conseguiu juntar à volta dele pessoas que, dentro do partido, e é um sinónimo também da democracia, em que ele permite e dá oportunidade a que outras vozes e outros pensamentos também dentro do próprio partido façam e usem as expressões e que devem gerir isso como um contributo para que o partido seja mais dinâmico, que o partido seja mais aceitável na comunidade de todo o país, nos nossos concidadãos, e, portanto, eu considero que a liderança de Luís Montenegro está inquestionada e, portanto, penso que agora, nas eleições e no Congresso de maio e de julho, certamente voltará a ser o líder deste grande partido que é o PSD. Mas porque o PSD está, nesta altura, com o governo ou porque... de facto, os militantes aceitam a liderança do PSD, de Luís Montenegro como a liderança do PSD atual? José Luís Machado, nós sabemos que quando qualquer partido se encontra no poder, tem sempre uma hegemonia, tem sempre uma maior união em torno do seu líder e, portanto, isso é inquestionável, mas o que eu penso é que Luís Montenegro está a fazer um bom trabalho que justifica a sua continuidade, quer ao nível da liderança do partido, do PSD, mas também ao nível do país e, portanto, sem dúvida alguma que uma e outra situação intrinsecamente estão ligadas e, portanto, estou convencido que a liderança do Luís Montenegro não estará em causa nas próximas eleições a nível nacional e também no Congresso. Vamos ver, Luís Montenegro é o líder que escolhe. Exatamente. Mas, portanto, de qualquer maneira, há outras opções dentro do PSD.
felizmente temos. Ultimamente tem aparecido. O PSD tem muitos quadros, Elis Machado, dentro do partido, que é um grande partido, o Partido Social Democrata, existem grandes quadros com capacidade para assumir funções. E, portanto, isso é inquestionável. Contudo, parece-me que neste momento o Luís Montenegro é a pessoa ideal para liderar o partido, tanto mais que está a liderar também um governo com esforço, um governo minoritário, mas que, de certa forma, está a gerir muito bem em termos digamos, dos deputados que tem o Partido Social Democrata, para conjuntamente com outros partidos com grande expressão também no país, e para fazer a gestão que todos sabemos, e a boa gestão com os excelentes resultados que todos conhecemos. Ainda há dias agora foi relatado, digamos, o excedente económico, o grande contributo dos portugueses e também, digamos, que das comunidades que trabalham e digamos, todo o tecido empresarial, todo o tecido económico. Mas também a contestação. Com certeza, Zé Luís Machado, contestação existe sempre. As pessoas querem sempre mais e melhor e legitimamente, porque de facto as pessoas ambicionam sempre, têm objetivos de ter uma vida melhor, e é para isso também que o governo tem que trabalhar, e está a trabalhar, para que consiga dar melhores oportunidades aos nossos jovens, aos nossos idosos, aos nossos reformados, tenhamos melhores condições na saúde, que é sempre um setor muito difícil, e nós sabemos porquê, porque há falta e ausência de médicos e de profissionais, e portanto é um setor que, apesar de ser difícil, o governo está a encarar essa dificuldade como uma forma de reformar o sistema da saúde. Mas antes disso, a opção Pedro Passos Coelho, que ultimamente se tem manifestado e com alguma discordância relativamente à linha seguida pelo Passos Coelho fez um bom trabalho no âmbito da Troika, naquele mandato que os portugueses lhe confiaram, teve um excelente trabalho, um contributo, e ganhou as eleições, é bom que se diga, de 2015, portanto ganhou as eleições porque, apesar de um contexto difícil em que a Troika impunha grandes restrições na gestão do país, e portanto é uma referência dentro do partido, e tudo o que ele possa dizer, tal como Cavaco Silva, são sempre vozes que devem ser ouvidas pelos dirigentes do PSD. Não tenho dúvidas que alguns, digamos, comentários que possa fazer no sentido positivo, quer do partido, quer do país, e portanto certamente terão de ser tidos em conta pelos dirigentes nacionais, e é isso que eu espero e desejo, porque de facto pensamentos diferentes, por vezes, são muito importantes para as decisões que possamos tomar. Então, a ação do governo é conhecida, é pública, naturalmente. Hoje a imprensa é livre, coisa que não era antes do 25 de Abril, e vê-se e expressa o descontentamento e a Bom, por norma, Zé Luís Machado, a nossa imprensa está sempre descontente. Não só pelos partidos da oposição, mas também por organizações sociais. Aliás, é uma tarefa da nossa imprensa, é precisamente ver muitas vezes os aspectos negativos de qualquer gestão, apontando muitas vezes ou acentuando mais os aspectos negativos do que positivos que possam existir, mas isso já não é só com o PSD, é com todos os partidos da governação, todos os partidos agora e do passado, e portanto é natural que a imprensa muitas vezes queira, porque a imprensa também vai em função daquilo de que os ouvintes, a comunidade espera, digamos, da imprensa. E, portanto, é nesse sentido que não podemos muitas vezes dar também demasiada importância aos comentários da imprensa, embora são sempre positivos, mas tem que se fazer uma triagem a esses comentários e, por vezes, nem sempre são muito positivos, como é conhecido. De qualquer maneira, é uma gestão que tem que ser, é independente não tem maioria absoluta, é uma gestão que tem que ser negociada em permanência. Com certeza, e o Luís Montenegro está a fazê-lo, o Partido Social Democrata está a fazê-lo, o Hugo Soares tem tido um papel muito, muito importante na negociação com os restantes partidos. Todos sabemos que o Hugo Soares, digamos, um militante aqui de Braga, que é o líder parlamentar do PSD, tem uma tarefa difícil, porque não tendo o partido a maioria que os portugueses lhe deram, tem que governar com acordos mais à direita, mais à esquerda, no fundo com todos os partidos que têm assento parlamentar. Não em relação ao partido emergente
mais próximo. Bom, esse não é não, Zé Luís, tem que ser entendido com determinadas linhas que o partido definiu e que são consideradas tais linhas vermelhas e, portanto, a partir daí eu acho muito bem que o partido não deve ultrapassar essas linhas. Mas o não nunca pode ser não, porque o não depende das circunstâncias e depende daquilo que o país precisa, o povo precisa e, portanto, tem que se adaptar, digamos que, para que consigamos atingir determinados objetivos e são conhecidos no programa eleitoral do PSD, que precisa necessariamente de negociar com os restantes partidos, principalmente o Partido Socialista e o Partido do Chega, que são aqueles que têm mais assento parlamentar, não esquecendo os outros partidos, com certeza. Mas parece estar mais próximo do Chega e da IEL do que do PS. Bom, Zé Luís Machado, nós temos 50 anos de democracia. A democracia, a sociedade mudou muito nestes últimos 50 anos, todos sabemos. Os partidos também têm que se adaptar a essas mudanças da nossa sociedade e também aos novos desafios que também temos que estar conscientes que temos que os defrontar. E, portanto, é natural que um partido que não tem a maioria no assento parlamentar deve negociar com todos os partidos, em especial aqueles que têm mais representatividade, porque, de certa forma, será mais fácil o consenso para determinados objetivos. Mas está mais próximo do Chega ou do PS? Não me parece, sinceramente, que esteja mais próximo de um ou de outro. Consoante os assuntos que o PSD defende, mas que também um ou outro partido defende, certamente que a negociação será sempre nesse intervalo, nunca desvirtuando os princípios e os valores do partido e também o programa eleitoral do PSD que se propôs ao eleitorado português. E, portanto, estou convencido que, consoante as circunstâncias que cada um dos partidos, quer o Partido Socialista, quer o Chega, que também defendiam nos seus programas eleitorais, o PSD tem que ter e se aproximar ou de um ou de outro para, de certa forma, cumprir com o seu programa, cumprir com as reformas que o país precisa e que se exige e certamente que o partido vai fazer essa negociação tal como tem feito. Mas que é difícil de consertar conforme se vê a Com certeza que é Zé Luís Machado, porque se há dois partidos que têm uma visão mais distante daquilo que é a visão do PSD, que é um partido mais ao centro, que era o Partido Socialista um bocadinho mais à esquerda e o Chega mais à direita, é natural que as posições desses partidos estão um bocadinho mais afastadas do que propriamente a posição do PSD, do Partido Social Democrata. E aí sim, o Partido Social Democrata deve negociar assuntos que quer com um, quer com outro, consoante aquilo que é do interesse nacional. E, portanto, é isso que tem feito. Mas é isso, e é isso que justifica o estado a que chegou a saúde, quer dizer, ainda não tem um rumo como temos o caso, podemos pôr o nosso. Há visões, nós sabemos que dentro desses partidos, os três grandes partidos, o PSD, o Partido Socialista, o Partido Chega, há visões diferentes para a saúde. Nós sabemos que a saúde é um bem essencial e que toda a comunidade e toda a população dá muita importância e o Partido Social Democrata tem consciência disso. O Partido Social Democrata vai fazer reformas na saúde que são necessárias para ter a sustentabilidade da saúde. E sustentabilidade é a gestão eficiente de recursos que temos disponíveis e os recursos de saúde até são elevados, como todos sabemos. Mas nunca podemos esquecer que os recursos na saúde também dependem dos recursos humanos. Recursos humanos, médicos, enfermeiros, administrativos, auxiliares. E nós sabemos que ao nível dos médicos há uma deficiência de médicos no país que é difícil de ultrapassar. Porque não criam condições para trabalhar no país. Exatamente. Portanto, o governo terá que criar aqui uma forma de se aproximar dos médicos portugueses. Até se fala de eventualmente vir médicos estrangeiros para reforçar as equipes, para prestar os cuidados necessários e essenciais na saúde pública e na saúde de todos os portugueses e, portanto, sem dúvida alguma que é uma área que o PSD e a governação de Luís Montenegro têm consciência plena disso. Sabemos todos que é difícil, ao longo destes 50 anos que me recordo não há ou não houve nenhum governo que tenha passado em que
de facto tivesse dando grande satisfação à população em termos de saúde. Houve umas reformas, umas melhores, outras nem por isso, mas de qualquer das formas nunca houve, digamos, propriamente um governo que tivesse colocado a saúde, digamos, num grau de satisfação elevado perante os portugueses. E, portanto, é sempre um setor muito difícil. Para procurarmos cumprir dentro do tempo, enfim, os principais temas da conversa, a atitude do governo na política, na Europa e nesta situação internacional. O governo tem estado muito bem, Zé Luís, na minha opinião. E cria problemas a todos, não só aos participantes e às populações desses países, mas também em todo o mundo. Em minha opinião, o governo tem estado muito bem. Nós sabemos que temos exigências da Europa e nós somos europeus, estamos na comunidade europeia e nós temos compromissos internacionais que temos que os respeitar e o governo tem-lo feito e muito bem. Aumentou também, digamos que para 2% do produto interno bruto o investimento na área da defesa e, portanto, aliás, à semelhança de outros países europeus, estamos enquadrados na NATO e estas guerras que existem, quer da Rússia e Ucrânia, quer no Médio Oriente com o Irão e Israel e os Estados Unidos, e portanto o governo tem-se posicionado na posição da NATO, e muito bem, e portanto estou convencido que vai continuar e vamos continuar a apostar na defesa do nosso país, dos nossos interesses. Mas a posição dos países da NATO nem sempre coincide e vimos recentemente ainda as intenções manifestas do Presidente dos Estados Unidos relativamente à Groenlândia, que é de um país da NATO também. Exatamente. E os países europeus. Portugal tem estado, digamos, com a voz da maioria dos países da NATO e da comunidade europeia. E, portanto, Portugal também, claro, tem a sua voz, tem manifestado a sua opinião sobre isso de uma forma discreta, mas certamente que faz ouvir e os interesses do país vai defendê-lo certamente como melhor sabe e pode. De qualquer maneira, temos de continuar e avançarmos para a situação no Distrito. Mais recente na vida interna do PSD, a vitória que surpreende os habituais observadores de Carlos Eduardo Reis sobre Paulo Cunha, que parecia, além de ser conhecido como autarca pelos os mandatos feitos na Câmara de Famalicão, parecia um líder a reiterar, a reeleger, e não foi. E Paulo Cunha, de facto, foi uma referência no Conselho de Famalicão, um dos conselhos mais industrializados do país, que tem e contribui muito em termos económicos para o nosso país, e o Paulo Cunha fez 2 mandatos na Câmara de Famalicão que ficaram muito pela positiva e que a população muito reconheceu. O Paulo Cunha... Mas não reconheceram internamente os militantes do PSD? Reconheceram em Famalicão, o Paulo Cunha ganhou ao Carlos Reis por uma diferença ainda considerável. O que, mas o distrito não é só Famalicão. É verdade. É verdade que o distrito são 14 concelhos, como sabemos. O Paulo Cunha ganhou na grande maioria desses concelhos, inclusive em Vieira de Minho, mas o Carlos Reis ganhou, e também dentro do partido há liberdade de expressão, liberdade de votação, e portanto, temos que dar os parabéns a quem ganhou, e dar parabéns a quem se candidatou e infelizmente não conseguiu ganhar as eleições, no caso o Paulo Cunha. De qualquer das formas, o Paulo Cunha ganhou em grande parte dos concelhos do distrito, o que denota que o trabalho que ele desenvolveu ao longo dos últimos anos com excelentes resultados, quer ao nível das eleições nacionais, europeias, do qual ele é também um deputado europeu, e mesmo ao nível das autarquias. Nós em 14, o PSD tem 9, há uma autarquia independente, Esposende, mas que era uma pessoa ligada ao PSD, e é militante do PSD, que eu saiba, ou pelo menos é simpatizante do PSD, e o Partido Socialista apenas ganhou em quatro câmaras do Distrito de Braga, portanto também fruto do trabalho e da envolvência do Dr. Paulo Cunha. Ou da circunstância política. Diga. Ou da circunstância política. Tudo. Nós sabemos que em termos de eleições tudo faz parte. É o trabalho que se desenvolve, as circunstâncias,
a população, a comunidade, as comunidades como entendem, e depois a nível dos conselhos nós sabemos que muitas vezes não é a questão partidária, também são a questão das personalidades, a questão das equipas que se constituem e portanto tudo isso contribui para as eleições, mas sem dúvida alguma que os partidos também dão o seu apoio, o seu contributo e sem dúvida alguma que o Paulo Cunha a esse nível esteve muito bem em todas as eleições europeias, autárquicas, nacionais e portanto o Paulo Cunha fez um excelente trabalho e tenho que publicamente dizê-lo que o partido lhe irá sempre reconhecer o trabalho que ele desenvolveu ao longo destes últimos anos. Significa que os cidadãos ou os eleitores vão ver uma liderança do PSD no distrito apoiada ou uma liderança contestada ao longo do mandato? As lideranças, Zé Luís Machado, são sempre apoiadas e são sempre contestadas, em todos, não é só nos partidos, é em tudo o que é instituições, é em tudo em que é organizações e, portanto, não tenho dúvidas que a liderança do Carlos Reis, é claro que ele tem uma tarefa difícil, mas que é alcançável e desejável, é que ele faça a união dentro do partido destas pessoas que tomaram posição ou pelo Paulo Cunha, ou pela candidatura do Carlos Reis. E, portanto, é um trabalho que ele deverá fazer nestes próximos 2 anos, porque os mandatos são de 2 anos, e, portanto, esperamos e desejamos que o faça a bem do partido e, acima de tudo, a bem do interesse nacional e interesses locais e regionais. E, portanto, esse trabalho que se espera que se faça para que consigamos todos, com as diferenças de opinião, as divergências que possam existir, mas que é em torno de um objetivo comum, que é fazer do PSD a continuidade de um grande partido a nível nacional num contexto da democracia e num contexto da gestão do nosso país, da região e das autarquias e, portanto, esperamos e desejamos que os maiores sucessos ao Carlos Reis nesse sentido e, de certa forma, todos os militantes do partido irão apoiar naquilo que serão os objetivos para alcançar. No Conselho, foi um dos conselhos onde o PSD não conseguiu manter a autarquia ao fim de 3 mandatos consecutivos. Exatamente, Zé Luís Machado. Erros meus, como diria o poeta, erros meus, má fortuna. Bom, as eleições são sempre eleições e nós sabemos que as eleições autárquicas não são tão partidárias, são muitas vezes personalizadas, quer nos candidatos, quer nas equipas que constituem essas candidaturas. De facto, o que aconteceu é que os vieirenses precisavam de experimentar a mudança. E, portanto, foi o que aconteceu, é o que está a acontecer. Temos um executivo novo, que vai ter 4 anos para provar que de facto merece ou mereceu a confiança dos vieirenses e daqui a 4 anos, claro, o povo, digamos, os vieirenses saberão outra vez escolher, definir, porque depois aí sim já tem termos comparativos daquilo que foram as gestões do PSD e a gestão do PS que está atualmente em curso. Mas foi a vontade de mudança dos cidadãos ou foi o próprio PSD? Como nós perguntamos na altura, na análise que se fez, foi mérito do PS ou de mérito do PSD este resultado eleitoral no dia de domingo? Eu penso que foi as 2 coisas, Zé Luís Machado. Foi mérito do Partido Socialista pela equipa que constituiu, mas também de mérito pelo PSD, pelas equipas que não constituiu, porque as equipas estavam definidas para trabalhar de uma determinada forma, à última da hora alguém não cumpriu com a palavra que tinha dado para que a equipa se tornasse coesa, unida e dar continuidade ao trabalho, e eu sou suspeito para dizer o que vou dizer, mas vou dizê-lo na mesma, e eu entendo que o trabalho ao longo de 12 anos foi muito bom. Eu até diria excelente. O trabalho que nós fizemos por Vieira do Minho, para o crescimento de Vieira do Minho, para o conhecimento de Vieira do Minho, para o desenvolvimento de Vieira do Minho, para o bem-estar dos vieirenses, acho que é muito positivo. E, portanto, o PSD queria que se desse continuidade a esse trabalho, um trabalho que estava a vir ser desenvolvido e não alterando
não alterando muitos protagonistas, tirando a minha ausência por frutos da limitação da lei dos mandatos, eu não poderia candidatar-me, como aliás não fui candidato, inclusive a coisa nenhuma, que eu ainda tinha a esperança de ser candidato a Presidente da Assembleia, também infelizmente o Tribunal reconheceu que poderia haver conflitos de interesse entre o Presidente da Assembleia e o Presidente das Águas Norte, que eu atualmente exerço essas funções, não permitiu a minha candidatura. Pronto. Entretanto, a situação foi o que nós sabemos, a equipa não se manteve coesa, tudo funcionou de forma que não fosse alcançado o objetivo que era vencer as eleições. Agora está um executivo em funções, o PSD irá fazer uma oposição responsável, como sempre fez, mas, credível. Maneira, não há continuidade nos projetos e nos projetos. Bom, nós esperemos que este Executivo está a dar continuidade a alguns projetos interessantes e importantes para o desenvolvimento do Conselho, nomeadamente a questão da Loja do Cidadão, que nós, quando fizemos a negociação do terreno, sabíamos que o antigo Centro de Saúde iria estar destinado a criar ali a Loja do Cidadão e também o espaço para os serviços da autarquia, nomeadamente a Polícia Municipal, no primeiro piso do Rejo Chão, e depois, consequentemente, outras atividades do município que estão espalhadas por vários espaços iriam ser acomodadas ali e, portanto, esse trabalho vai dar continuidade deste Executivo, portanto, aproveitar o nosso projeto, acrescentar algum valor na questão do orçamento e, portanto, acho muito bem que esse trabalho se dê continuidade. Outro projeto que nós tínhamos e que também parece-me que vai ser dada continuidade, que é a questão da Escola da Música aqui na antiga Central de Caminhonagem, onde funciona o call center da Altice, também a requalificação daquele espaço, um projeto que nós realizamos, aprovamos as candidaturas, quer na Loja Cidadão, quer aqui no espaço da Casa da Cultura, outro projeto que é muito importante e esperemos também que este Executivo dê andamento ao saneamento básico no lugar de Sanguinha da Freguesia, que também é um projeto muito importante, com investimento que ultrapassa 1.200.000 euros, para que também aquelas populações possam ter acesso ao saneamento básico. Portanto, há outros projetos infraestruturantes, há outros projetos que deveriam ter sido executados. Mas há condicionantes que se mantêm. A questão das acessibilidades ao Conselho é algo que falamos aqui e falamos vieirenses desde nós sabemos, nós temos décadas e ainda não há. Zé Luís Machado, a questão das acessibilidades das estradas nacionais, há um plano rodoviário nacional feito pelo Governo, pelas infraestruturas, pelo Ministério das Infraestruturas de Portugal, e, portanto, sabemos que as autarquias, tanto eu fiz no passado com deslocações a Lisboa, com o Ministro das Infraestruturas, para que se pudesse requalificar a Estrada Nacional 103, a 304 e a 205, e certamente que é um trabalho que cabe ao Governo. Sabemos que o Governo tem um plano... Mas a autarquia não tem peso, é a pergunta de sempre, mas a autarquia de Erdeminho não consegue peso, nem ganhar escala para poder chamar a atenção e conseguir que esse projeto... Esse nosso projeto da requalificação das vias... A requalificação das vias nacionais... Há um plano nacional de intervenção das vias, há um plano nacional que depende também dos interesses económicos, das populações, de outras infraestruturas, e nós sabemos que a vinda, e esperemos que venha, o campo de golfe para Vierminho, pode potenciar mais ainda, digamos que aqui o Governo dê mais importância ao Concelho de Vierminho para também dar mais qualidade nas acessibilidades ao Concelho de Vierminho. O turismo é muito importante e nós nos últimos... É conhecida a posição da atual maioria na Câmara Municipal, da maioria PS. Em relação ao campo de golfe e ao plano... Não é conhecida, não é conhecida. Já foi dito aqui que precisa de ser revisto, pelo menos. Bom, esperemos é que se faça alguma coisa, Zé Luís Machado. As opiniões podem ser diferentes, os objetivos podem ser diferentes, mas o interesse de Vieira de Minho e dos vieirenses são os mesmos. E o interesse de Vieira de Minho e dos vieirenses é o desenvolvimento do Concelho, criar mais postos de trabalho, mais emprego no Concelho, desenvolver a economia no Concelho,
para termos mais escala e atrairmos mais investimentos para o concelho e atrairmos mais população para o concelho para travar a desertificação que nós, finalmente, ao longo de muitos anos, no ano de 2021, se não me falha a memória, começamos a aumentar, 2021, 2022, começamos a aumentar a população no concelho de Via de Minho. Travamos a curva descendente de perda de população no concelho e começamos finalmente a recuperar a população no concelho. Para que isso aconteça, temos que dar condições a quem cá reside, quer ao nível dos postos de trabalho, quer ao nível da riqueza que se cria no concelho, e nós sabemos que o turismo no país, na região e em Via de Minho é fundamental para o desenvolvimento das nossas comunidades. Mas não é o único. Não é o único, mas é o mais, na minha opinião, na minha modesta opinião, o turismo é o mais importante. Mais que qualquer indústria, mais que qualquer investimento na agricultura ou até na floresta. Mas não vê a indústria a poder fixar-se aqui? É muito difícil. Conselho atrativo? O nosso conselho, em termos de atração para industriais, é difícil. Já aqui falamos nas infraestruturas, nas estradas, nas vias de acesso a Via de Minho. Já aqui falamos na distância que temos aos portos marítimos. Já falamos na distância que temos à linha da ferrovia e que não está previsto em plano nenhum, de governo nenhum, de partido nenhum, o investimento na ferrovia aqui passar por Via de Minho. Portanto, nós temos que apostar naquela indústria que tem mais representatividade no país, que é o turismo. E, portanto, isso nós temos excelentes condições naturais, só temos é que potenciar essas condições. Aliás, o que vínhamos a fazer nos últimos 12 anos, e o campo de golfe, sem dúvida alguma, é importantíssimo para, digamos, potenciar ainda mais o turismo em Via de Minho. Porque não é só o turismo associado ao golfe, nem não aceito o argumento de que o Conselho não pode estar sujeito à especulação imobiliária. Zé Luís, não há turismo sem parte e crescimento na parte imobiliária. Nós sabemos. Não há turismo sem haver investimento na parte imobiliária. Mas não havia excesso no projeto. Zé Luís Machado, isso são opiniões. Na minha opinião, não. Se este executivo entende que há excessos, há que sentar à mesa com os investidores, que eles existem, há que sentar à mesa e dizer: nós entendemos sim, o campo de golfe é importante para Via de Minho, mas nestas condições. Espero que este executivo o faça, porque aí sim são opiniões diferentes, as opiniões respeitam-se, os objetivos podem ser diferentes. Agora há uma coisa que é inquestionável. O interesse do campo de golfe para Via de Minho, em termos de projeção do Concelho, desenvolvimento da economia, da criação de postos de trabalho e de aumento do turismo no nosso Concelho, isso é indiscutível. E, portanto, agora o Executivo terá, de facto, que assumir posições a esse propósito. De qualquer maneira, a situação atual não é nada atrativa e vemos o que se passa no centro de saúde. Não há profissionais que... Zé Luís Machado, aquilo que dependia da Câmara, do Executivo da Câmara, nós fizemos de tudo. Olha, nós fizemos novas instalações do Centro de Saúde, com orçamento, na altura, o governo do Partido Socialista não disponibilizou verba nenhuma para Via de Minho. Foi tudo com orçamento municipal. Adquirimos terreno, construímos o Centro de Saúde, tem excelentes condições, como poucos centros de saúde têm no distrito. Depois a questão dos recursos humanos, em especial dos médicos, depende do Ministério da Saúde. Claro que nós fizemos contactos com o Presidente da OLS, já antes tínhamos feito com a ARS, no sentido de colocar mais médicos disponíveis aqui no Centro de Saúde de Via de Minho. Nós disponibilizamos-nos para pagar, ajudar no pagamento das horas extraordinárias aos médicos, para que fosse mais atrativo para os médicos se deslocarem para Via de Minho. Porque pode parecer que não, mas deslocar essas pessoas de Braga, de Guimarães, de Barcelos, pessoas que residem lá, médicos, para Via de Minho, há uma deslocação. E tem que ser atrativo, porque são eles que têm condições de trabalhar nesses locais ou próximo desses locais da residência. E, portanto, o município disponibilizou-se e penso que este Executivo também vai dar continuidade a esse esforço. Nós estávamos até predispostos, e eu tinha falado com o Presidente da OLS, estávamos predispostos a investir mais ainda para compensar os médicos, para eles se fixarem mais, para termos aqui mais médicos em Via de Minho no nosso centro de saúde. É isso que este Executivo tem que fazer. Articular-se com a OLS para poder fazer mais e melhor. E a ação junto do Governo, que é maioritariamente do PSD. Claro que sim, mas não tenho dúvidas que o Governo e a Sra. Ministra da Saúde, representada aqui no Distrito pela OLS, pelo Presidente Dr. Américo,
que é o presidente da OLS, certamente estarão abertos para, juntamente com a autarquia, dar melhores condições de saúde aqui em Vieira de Minho. Isso eu não tenho dúvidas, é Luís Machado. Precisa desta autarquia também fazer um esforço para, em articulação com a OLS, fazerem esse trabalho, para que a saúde aqui em Vieira de Minho tenha melhores condições. Nós temos aqui no Conselho Vizinho da Póvoa, e eu dou esse exemplo que acho que é um bom exemplo, há uma parceria com os Serviços Nacionais de Saúde com a Santa Casa da Misericórdia. Por que não, questiono eu, também não fazer uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia aqui de Vieira de Minho? Estou a dar este exemplo. A OLS também tem um papel importante na definição dessas parcerias. Mas isso não é, enfim, contrariar o projeto do Serviço Nacional de Saúde? Não. O projeto do Serviço Nacional de Saúde é prestar melhores serviços de saúde às comunidades e às populações. Seja de que forma for, é isso que tem que se encontrar soluções para o objetivo ser cumprido. E este objetivo, que é fundamental, dar melhores condições de saúde às populações, às comunidades, em especial aqui em Vieira de Minho. Temos só 2 minutos para concluir esta conversa, há ainda que tentar perceber a ação do PSD em Vieira de Minho. Foi reeleito como presidente da Conselhia, está a exercer as funções de presidente do Conselho. E é nessa qualidade que estou aqui. Está a exercer as funções de presidente do Conselho de Administração das Águas do Norte, o que naturalmente lhe ocupa tempo. Que PSD vamos ter aqui neste período em que é a oposição? Aqui em Vieira de Minho. Antes de mais, quero lhe dizer que estou a desempenhar um trabalho na presidência das Águas do Norte, uma grande empresa pública nacional. Sabemos que é das maiores empresas públicas nacionais, abrange 66 municípios no norte do país, quase todo o norte do país, no abastecimento em alta de águas e abastecimento e tratamento de águas residuais, o saneamento básico. E que temos ainda a gestão da Baixa em 8 municípios, com grande população, cerca de 1.300.000 habitantes, também estão em baixa, águas e saneamento. E esse trabalho está a correr muito bem. Sobre a questão da liderança daqui da Conselhia do PSD, eu decidi, após um ato eleitoral em que as coisas não correram muito bem para o Partido Social Democrata, porque não conseguimos o objetivo que era ganhar as eleições autárquicas de 2025, entendo eu que deveria ir para um último mandato, também à frente da Conselhia, para que o partido, e depois, digamos, de um resultado menos positivo para o partido nas eleições, entendi eu, para manter os militantes, os simpatizantes unidos, coesos, que eu seria a pessoa ideal para o fazer, e felizmente, com mais de 90% dos votos, fui reeleito para o meu último mandato. Portanto, o objetivo é recuperar... Exatamente. O objetivo neste momento é recuperar a confiança dos militantes e simpatizantes do PSD, primeiro, enquanto presidente do partido, e depois também conquistar a confiança dos vieirenses em torno do partido, o maior partido, na minha opinião, aqui em Vieira de Minho, o PSD, mas o partido que teve sempre já no passado a maior representatividade, se formos ver todos os atos eleitorais ao longo destes 50 anos de democracia, o Partido Social Democrata foi sempre o maior partido aqui em Vieira de Minho. E é isso que nós queremos, é que o partido continue a ser o maior partido de Vieira de Minho, mas com o único objetivo, defender Vieira de Minho e os interesses dos vieirenses. E é esse o meu objetivo, é dar um contributo para que o partido possa estar disponível para Vieira de Minho e para os vieirenses. Sempre com uma atitude positiva, uma oposição positiva e construtiva, e não uma oposição destrutiva e do deita abaixo, como diz o nosso povo. E não um candidato nas próximas autárquicas. José Luís Machado, as próximas eleições autárquicas são daqui a 3 anos e meio, sensivelmente. O próximo presidente da Conselhia do PSD terá essa missão de criar e constituir equipas de trabalho para criar a confiança dos vieirenses e gerar confiança para voltar a ser líderes aqui em Vieira de Minho. Claro que os vieirenses também vão ter a oportunidade agora de comparar aquilo que foi a gestão durante 12 anos do PSD e aquilo que vai ser a gestão do PS nestes 4 anos.
Muito bem, falamos hoje do PST, tivemos a presença do Presidente reeleito, Presidente da Conselhia, de António Cardoso Barbosa, a quem mais uma vez agradecemos a presença. Eu é que agradeço a Ali Machado, já agora um bom fim de semana, um bom domingo para todos os vieirenses que nos estão a ouvir e tudo bom para Vieira de Minho e para os vieirenses. Muito bem, para si que nos está a escutar, continuo com um bom fim de semana, 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.